Você acredita que ganhar na loteria é uma questão de números, sorte ou acaso? Se sim, você está olhando na direção errada. Todas as coisas, incluindo a própria sorte, são reflexos da consciência. Você será imbatível na loteria no momento em que parar de tentar ganhar e, em vez disso, se tornar a versão de si mesmo que já ganhou. Não há espera na imaginação. Há apenas realização. Você não precisa de um sistema de números. Você precisa de um sistema de autoconfiança. A loteria não é um teste de probabilidade. É um espelho que reflete seu estado de ser. Feche os olhos. Veja os números vencedores. Não como um sonho, não como uma fantasia, mas como sua memória. Sinta o bilhete em sua mão. Ouça o anúncio. Imagine a alegria no rosto de seus entes queridos. Sinta o cheiro do papel. Saboreie a celebração. Isso não é visualização. Isso é criação. Você não está pedindo permissão à vida para ganhar. Você está se dando a ordem. E o que você ordena com convicção deve acontecer. Deixe o velho eu morrer. Aquele que espera, que se pergunta, que duvida, deixe esse eu desaparecer no silêncio. Você não está mais esperando ganhar. Você já ganhou. Aquele que ganha não é diferente de você. Ele é simplesmente você sem resistência. Não se preocupe com datas, bilhetes ou como isso vai acontecer. O como pertence ao invisível. Seu único dever é permanecer fiel à realidade invisível que você já reivindicou. Você não está desejando, você está assumindo, você não está pedindo, você está vivendo. Você não está esperando, você está sabendo. E quando você sabe, sabe de verdade, você não pode ser derrotado. O sorteio pode ser no sábado, mas o resultado está em suas mãos agora. Viva a partir desse fim, gaste a partir desse fim, durma a partir desse fim, ame a partir desse fim. O mundo vai alcançar o que você já é. A maioria acredita que ganhar na loteria é uma questão de probabilidade, de números, de pura sorte. Eles olham para fora, perseguindo dígitos, estatísticas e estratégias. Mas a verdade é muito mais simples e profunda. Você não ganha por acaso. Você ganha quando o seu mundo interior assume que já ganhou. O que o mundo chama de sorte nada mais é do que um reflexo de uma suposição interior que se transformou em fato. Não há aleatoriedade na consciência. O que parece ser acaso é simplesmente o eco externo de uma certeza interna. Você não nasceu para ser vítima do destino ou da sorte. Você nasceu para comandar a realidade a partir de dentro. No momento em que você decide, realmente decide, que a loteria já é sua e sente essa verdade como real, as leis do invisível começam a se mover a seu favor e não podem falhar. Os números vencedores não são encontrados lá fora. Eles nascem na quietude da sua imaginação. Quando você fecha os olhos e se concentra na sensação de ser o vencedor, não esperando, não implorando, mas sabendo. Você começa a mudar sua identidade de buscador para possuidor. Para vencer externamente, você deve primeiro vencer internamente. O prêmio, o cheque, a comemoração, a segurança, esses não são eventos. Eles são extensões do seu estado de consciência. E a lei é clara. O mundo deve se conformar ao estado em que você se encontra. Se você ocupa o estado daquele que sempre erra, sempre espera, sempre se pergunta, então você permanece do lado de fora batendo a porta. Mas quando você habita o estado daquele que já possui, a porta se abre sozinha. O mundo chamará isso de sorte. Mas você saberá a verdade. Foi você que se alinhou com a certeza, recusando-se a duvidar, movendo-se com confiança silenciosa, esperando o que já recebeu no invisível. Isso não é arrogância, não é fantasia. É o ato sagrado de reivindicar sua herança. Você não está manipulando números. Você está comandando o reflexo de sua identidade. E essa identidade deve ser plantada, não apenas falada. Diga a si mesmo diariamente: eu sou o vencedor. Já está feito. Eu não persigo. Eu me alinho. Eu não espero. Eu sei. Permaneça nesse sentimento. Caminhe nessa realidade.
Observe como tudo começa a mudar. Sua energia, suas oportunidades, sua intuição, seu timing. O mundo se curva à forma da sua convicção interior. Deixe que os outros confiem no acaso. Você confia na lei. Deixe que os outros busquem a sorte. Você permanece no conhecimento. Deixe que os outros esperem e tenham esperança. Você assume e recebe, porque quando você está internamente alinhado com a certeza da sua vitória, a loteria não pode escapar de você. Ela se torna o resultado natural de uma realidade que você já aceitou. E nesse estado, inabalável, firme, você não é mais apenas um participante. Você é imbatível. Existe apenas um bilhete vencedor verdadeiro, e ele não é encontrado em uma loja de conveniência. Ele não é impresso com números ou tinta. Não pode ser raspado, digitalizado ou verificado por uma máquina. O único bilhete vencedor é o ato imaginável. Antes que qualquer coisa apareça em suas mãos, ela deve primeiro aparecer em sua mente. E mais do que isso, deve ser sentido no seu coração. A loteria é ganha primeiro na consciência, e só depois é impressa no papel. Para o mundo exterior, parece acaso, mas para o homem interior, é a lei em ação. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Não a ideia, não a esperança, o sentimento. Isso não é devaneio ocioso. É criação deliberada. Você deve sentar em silêncio e construir a cena, não como algo que você quer, mas como algo que já aconteceu. Você deve ouvir a voz que diz que você ganhou. Você deve ver os sorrisos, as lágrimas de alegria. Você deve tocar o cheque, ler os números, sentir a textura daquele momento. E mais do que tudo isso, você deve acreditar. Não visualize a cena como algo distante, como um filme passando na sua frente. Entre na cena. Torne-se ela. Aproprie-se dela. Viva a partir dela. Há uma diferença entre pensar em ganhar e pensar a partir da vitória. Um é desejo, o outro é criação. Você deve se recusar a aceitar qualquer coisa menos do que esse conhecimento interior. O ato imaginário, quando realizado com sinceridade e sentimento, torna-se a semente de toda a manifestação. O sorteio externo da loteria é apenas a sombra. A verdadeira vitória já ocorreu no momento em que você a sentiu como real. Faça isso repetidamente, não com força, mas com fé. Deixe que o sentimento se torne natural para você, como uma lembrança antiga. Deixe-o se estabelecer em seu corpo. Quando a cena imaginária se tornar mais real para você do que a ausência física do vento, você terá entrado em terreno fértil. Você fez sua parte. E a vida, que nunca deixa de refletir a verdade do seu estado, deve ceder a ela. A maioria das pessoas espera vencer. Elas rezam por isso, imploram por isso, fantasiam sobre isso, e ainda assim se sentem separadas disso. Elas depositam sua fé em números, em probabilidades, em jogos externos. Mas o verdadeiro jogo é interno. Os números não são a causa, eles são a consequência. O sorteio não é o evento, é o eco. Você e somente você é a causa de tudo o que aparece em seu mundo. Portanto, esqueça as probabilidades. Esqueça as estatísticas. Esqueça o que o mundo diz que é possível. Esse é o único bilhete que importa. E uma vez que você possua esse sentimento de forma consistente e completa, o resultado externo é inevitável. Você não ganha porque os números se alinham. Você ganha porque você se alinha. E nesse alinhamento, você se torna a própria vibração da vitória. Você não a persegue. Agora chega um momento na jornada de todo criador em que algo deve ser abandonado. Não o sonho, não o desejo, mas o eu que duvida, o eu que vacila, o eu que precisa de provas antes de acreditar. Se você deseja experimentar o milagroso, se deseja não apenas ganhar na loteria, mas comandar toda a sua realidade, então esta é a verdade inescapável. Você deve morrer para a dúvida e nascer para a certeza. Seu antigo eu, aquele que esperava, que questionava, que ensaiava todos os e se, não está qualificado para receber o que seu coração deseja. Esse eu é construído sobre condições, atrasos, dependência.
É o eu que espera por sinais, implora por validação e vê o poder como algo externo. Mas o poder não é externo, ele está dentro de você. E o preço para acessá-lo é a morte desse eu incerto. Você deve se despojar da identidade que teme a falta, que espera decepções, que busca evidências antes da fé. Esse eu não pode entrar na terra prometida. Toda a sua natureza contradiz a lei da suposição. Enquanto você viver como esse eu, você bloqueará o próprio fluxo da manifestação, mas um novo eu espera por você. Aquele que não espera, mas sabe. Aquele que não pergunta: será que vai acontecer? Mas declara que está feito. Esse novo eu caminha em silêncio, não porque não tem nada a dizer, mas porque não precisa mais explicar. Ele sabe que o fim está garantido. Isso não é crença cega, é certeza criativa. O tipo que cria a realidade ao assumi-la como verdadeira. O tipo que não espera o mundo mudar para mudar a si mesmo. Essa transformação não é gradual. É uma decisão. Em um momento de profunda quietude você escolhe: não me identifico mais com aquele que carece, sou aquele que tem, sou aquele que já venceu. E à medida que você persiste nesse conhecimento, algo em você muda. O barulho se acalma. A resistência desaparece. O mundo não tem mais autoridade sobre seu estado interior. Você não reage mais. Você cria. Isso é o que significa nascer de novo. Não no sentido religioso, mas no sentido espiritual. O homem velho morre e o homem novo ressuscita. O homem de fé. O homem de visão. O homem de identidade inabalável. Você não ganha na loteria convencendo o universo. Você ganha incorporando a verdade que você já possui. Essa incorporação é a sua ressurreição. É o seu renascimento. É o seu retorno ao poder. Portanto, enterre o velho eu com honra. Deixe-o descansar. Ele trouxe você até aqui, mas não pode levá-lo adiante. A partir deste momento, deixe apenas o eu que sabe falar. Deixe apenas o eu que possui sentir. Deixe apenas o eu que é decidir. Para o homem exterior, o tempo é tudo. Ele define expectativas, dita resultados e cria pressão. Mas para o homem interior, aquele que cria a partir da imaginação, o tempo é irrelevante. Ele não tem autoridade sobre a manifestação. Não é uma barreira, mas apenas uma tela na qual suas suposições internas são pintadas. Você não está esperando pelo tempo. Você está esperando por si mesmo. Seu alinhamento, sua suposição, sua crença inabalável. No momento em que você persiste nessa crença, independentemente do tempo, o resultado se torna inevitável. Muitos desistem cedo demais. Não porque a manifestação falhou, mas porque interpretaram mal o silêncio. Eles confundiram uma pausa com uma negação. Mas, na verdade, o atraso nunca é uma negação. É gestação. Assim como a semente não brota no instante em que é plantada, seu desejo toma forma através de um processo natural, mas invisível. E a única coisa exigida de você nesse processo é persistência. Não esforço frenético nem repetição desesperada, mas um conhecimento interior calmo, repetido, revisitado e reafirmado até se tornar sua nova identidade. Quando você planta a semente da suposição, eu já venci. Você deve cuidar dela com fé, não com impaciência. Você não a desenterra para ver se está crescendo. Você não a apressa para florescer. Você sabe que, se a plantou com fé fértil e a regou com sentimento, ela deve crescer. Portanto, a lei não pode falhar. Mas você pode desistir antes que a lei complete seu trabalho. E esse é o único fracasso real. Abandonar o estado antes que o mundo alcance sua visão interior. Persistência não tem a ver com força. Tem a ver com fidelidade. Fidelidade ao seu objetivo. Fidelidade à sua identidade. Fidelidade à verdade invisível que você aceitou como real. Quando a mente diz que já passou tempo demais, você a lembra. O tempo não decide. Eu decido. Quando o mundo diz, olha, nada está acontecendo,
Você responde: tudo está acontecendo onde mais importa, dentro de você. E quando a dúvida surgir, como sempre surge, você responde não com medo, mas com firmeza: está feito. Persistirei até que as evidências se curvem à minha convicção interior. Não meça pelo calendário ou pelo relógio. Não procure sinais para se convencer. Seja o sinal. Seja aquele que diz: eu persisti e a realidade obedeceu. Porque a verdade é que a persistência é o poder criativo em ação. É o retorno silencioso e diário ao desejo realizado. É a força invisível que dobra o tempo à sua vontade. A loteria não é ganha pela velocidade. É ganha pela identidade mantida ao longo do tempo. A cada momento em que você persiste na sensação de já ter, você a aproxima, não no tempo, mas na expressão. Muitas vezes nos vemos obcecados com o como da manifestação. Como isso vai acontecer? Como a loteria será minha? Queremos ver os passos, entender o processo e controlar o desenrolar dos eventos. Mas a verdade é simples. Não é seu trabalho saber como isso vai se desenrolar. Seu trabalho é apenas aceitar que já foi feito. A imaginação é a única causa. É a semente da qual todas as coisas crescem. O mundo externo, com seus eventos e sequências, é apenas um reflexo do estado que você mantém internamente. E seu estado não depende de circunstâncias externas ou da mecânica de como as coisas vão se desenrolar. Seu estado é criado pela suposição de que já aconteceu. O como não é da sua conta. Não cabe a você descobrir, calcular ou controlar. No momento em que você se concentra no como, você se afasta do seu poder. Você entra na dúvida. Você começa a se preocupar com a logística, o tempo, os obstáculos e os desafios aparentemente impossíveis que estão por vir. E ao fazer isso, você rompe sua própria conexão com o poder criativo que existe dentro de você. Você não pode controlar o como, porque o como não é da sua conta. Você é o criador do resultado final, não do processo pelo qual ele se concretiza. Sua única tarefa é aceitar o resultado final. Sinta a sensação de ter seu desejo realizado. É aí que reside seu verdadeiro poder. O universo não está esperando você descobrir a melhor estratégia ou reunir os recursos certos. O universo está esperando você acreditar que já está feito. Uma vez que você esteja firmemente estabelecido no conhecimento de que está feito, o universo deve se curvar à sua vontade. Quando você se desliga da necessidade de controlar como algo vai se desenrolar, você libera a atenção que obscurece seu poder criativo. Você entra no fluxo da manifestação natural e sem esforço. Seu papel é assumir, persistir e incorporar a sensação de já ter recebido o que deseja. No momento em que você começa a questionar como isso vai se desenrolar, você se torna uma barreira para sua própria manifestação. A verdade é que o desdobramento ocorrerá de maneiras que você nem imagina. A vida, o universo e seu próprio subconsciente tecerão o caminho perfeito, muitas vezes de maneiras que o surpreenderão e o deixarão boquiaberto. Se você se render ao processo e confiar no desdobramento, verá que as coisas se encaixam de maneiras milagrosas que você nunca poderia ter planejado. É aí que entra a fé. Fé não é apenas acreditar em algo que ainda não aconteceu. A fé é saber que já está feito e confiar no invisível para trazê-lo para a sua realidade física. O caminho aparecerá à medida que você o percorrer. Ele surgirá à medida que a sua certeza interior guiar os seus passos. Você não está criando o processo. Você está criando o resultado final. Quando você desiste da necessidade de saber como, você se abre para possibilidades infinitas. Quanto mais você deixa de lado o como, mais rápido a manifestação acontece. Confie no mundo invisível. Confie no poder da sua imaginação. E confie no fluxo natural da vida. Ela sempre se desenrola no momento perfeito, quando você deixa de lado a necessidade de controlar. Então, liberte o como. Entre no conhecimento de que já está feito e observe como o mundo se alinha com a sua imaginação de maneiras que você nunca poderia ter previsto. Muitas pessoas veem a vitória como um evento singular.
Um momento no tempo em que o prêmio é anunciado, quando o prêmio é entregue, quando o bilhete é validado. Mas a verdade é muito mais profunda, muito mais poderosa. Ganhar não é um evento, é um estado de ser. O mundo dirá que você não é um vencedor até receber o prêmio. Dirá que você deve provar seu valor aparecendo, participando e esperando pela boa sorte. Mas o verdadeiro segredo do sucesso, seja na loteria ou em qualquer outra área da vida, é este. Você deve incorporar a identidade daquele que já ganhou. Você não ganha porque o bilhete foi sorteado. Você ganha porque se torna o vencedor. Você vive como o vencedor. Ganhar é uma identidade, uma vibração que você escolhe ocupar muito antes que o mundo exterior a reflita. Essa é a lei da criação. O que você acredita ser verdade sobre si mesmo no seu interior deve se manifestar no exterior. Se você se vê como aquele que já possui, como aquele que já ganhou, então o mundo exterior deve se conformar a essa realidade. Não basta esperar pela vitória. Não basta sonhar acordado com ela. Você deve sentir a realidade de já ter vencido. Agora você deve respirar como alguém que já recebeu o prêmio. Você deve andar, falar e agir como alguém que não está mais esperando pela vitória, mas que já a abraçou. Assim, no momento em que você entra nesse estado de ser, você se torna invencível, não mais dependente do tempo, não mais impulsionado pelas circunstâncias. Você vive na certeza da sua vitória. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acreditam que a vitória física, o evento, é o que cria sua identidade. Mas a verdade é que é a identidade que cria a vitória. É a sua transformação interior que torna a manifestação exterior inevitável. Quando você decide que você é aquele que já é um, todas as partes da sua vida mudam. Suas decisões, suas ações, seus pensamentos e sua energia se alinham com a pessoa que possui o resultado. Você não se preocupa mais se isso vai acontecer. Você sabe que está acontecendo e vive com base nesse conhecimento. Esse é o poder de ser. Ser o vencedor. Ser a pessoa que já possui o prêmio. O mundo vai alcançar essa nova identidade. Sua crença criará uma força tão magnética que as circunstâncias terão que se alinhar com ela. Você se encontrará no lugar certo, na hora certa. Você começará a ver oportunidades que nunca havia percebido antes. Tudo se encaixará. Lembre-se de que ganhar na loteria é simplesmente a manifestação natural da identidade do vencedor. Não é uma ocorrência aleatória nem um acaso. É o resultado inevitável de viver como a pessoa que já tem isso. Você não precisa perseguir a vitória. Seja a vitória. Viva como aquele que já possui o prêmio. Essa é a essência da criação. Essa é a essência da manifestação. A vitória começa dentro de você. Então pare de esperar que o evento valide seu sucesso. Incorpore o vencedor agora e observe como o mundo físico se alinha com o seu estado interior. A vitória física virá em seguida. Para concluir, lembre-se de que vencer, seja na loteria ou em qualquer outra manifestação, não é um acidente ou um golpe de sorte. É o resultado inevitável de se alinhar com a sua verdade interior, incorporar o estado da pessoa que já tem o que deseja e viver a partir dessa premissa, sem vacilar. Você não está esperando que o mundo mude. Você está mudando o mundo ao mudar seu estado interno. A imaginação, quando confiável e mantida com persistência, é o poder criativo que dá forma aos seus desejos. E à medida que você se desliga da necessidade de controlar o como, você descobrirá que o próprio universo já está conspirando para trazer sua realidade interior para o mundo físico. Lembre-se, o caminho para a sua vitória não começa no mundo exterior, mas dentro de você. Você é a causa. Você é quem decide o que é verdadeiro e quem você é. Quando você se eleva à identidade do vencedor, o mundo deve refletir isso de volta para você. Portanto, sinta isso como real, persista em sua suposição, viva como alguém que já tem o que deseja e confie que a manifestação física